Olá, queridos, aqui é a professora Bruna. Vamos à correção de exercícios sobre as relações métricas na circunferência. Estou resolvendo os exercícios conceituais da apostila 3, tá bom? Da página 446. A primeira questão, ela quer que aplique a relação métrica de cordas. A relação de cordas é que o produto dos segmentos de cada corda são iguais, ou seja, o produto dos segmentos da corda AB vai ser igual ao produto dos segmentos da corda DC, ou seja, vamos multiplicar. Os segmentos de AB é 2 e 3x menos 3. Vamos multiplicar esses segmentos e igualar a multiplicação dos outros dois segmentos de DC, ou seja, 8 vezes 3. Vamos colocar aqui na folhinha. Então, primeiro eu vou multiplicar os segmentos da corda AB. É 2 vezes 3x menos 3. Então, vamos montar a distributiva, tá? 2 vezes 3x menos 3 vai ser igual à multiplicação da segunda corda, que é a corda DC ou CD, que é 3 vezes 8. 3 vezes 8. Feito a relação métrica de cordas, tá? Dessa circunferência, a gente pode, então, resolver a equação feita. Vamos resolver essa distributiva. 2 vezes 3x vão ser 6x. E 2 vezes menos 3 é menos 6, que é igual 3 vezes 8, 24. E aí é separar números de letras, tá? A gente passa o 6 que está negativo, somando. Então, temos 6x, que vai ser 24 mais 6. 24 mais 6 é 30. Agora, o 6 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Daí, a gente encontra o valor de x sendo 30 dividido para 6, que é 5. E aí, encerramos a conta da primeira questão. Então, pessoal, essa daqui é o resultado da letra A da primeira questão, tá bom? Vamos, então, agora resolver a letra B. A letra B, eu tenho uma circunferência que também eu tenho duas cordas. A relação métrica é que a multiplicação dos segmentos são iguais. Ou seja, eu vou fazer, primeiro 5 vezes 2x mais 5, que é igual a 10 vezes 2x, tá? Vamos montar isso aqui, na equação. A gente faz, então, aqui, a primeira corda, 5 vezes 2x mais 5. 5 vezes 2x mais 5 vai ser, então, o produto da primeira corda. E aí, a segunda corda é 10 e 2x. Então, aqui a gente tem 10 vezes 2x. Vamos resolver isso. A distributiva aqui, 5 vezes 2x é 10x. Mais 5 vezes 5, 25. 10 vezes 2x, 20x. Vamos separar, então, números de letra, tá? Então, vou passar o quê? O 10x para o outro lado, que tem letra também. Então, aqui eu vou ter 25, que vai ser o 20x. O 10, então, que está positivo, ele vem negativo, tá? Daí, eu tenho 25, que é igual 20x menos 10x é 10x. E aí, o 10 que está multiplicando, eu passo dividindo. Daí, então, eu vou ter o valor de x sendo 25 dividido para 10, que é só andar com a vírgula uma casa decimal. Então, eu vou ter o meu valor de x para a letra B de 2,5, tá? Unidade de medidas em centímetros, porque as medidas estão em centímetros. Essa é o resultado da primeira questão. Vamos à segunda. A segunda questão, eu tenho duas circunferências onde eu tenho retas tangentes, tá? Olha, segmentos tangentes à circunferência
são congruentes, ou seja, iguais. Então, se eu tenho dois segmentos de um mesmo ponto externo, eu vou ter, então, uma igualdade de segmentos. Daí, na letra A, eu tenho os segmentos RT e ST, que são tangentes a essa circunferência, então são iguais, têm a mesma medida. A gente iguala, então, essas equações. 2x mais 10 vai ser igual a 3x menos 5. Daí, a gente iguala para achar, então, o valor de x nesses casos, tá? Então, vamos aqui, ó. Vamos considerar as medidas em centímetros. No final, essa é a unidade de medida. Aqui eu tenho, então, os segmentos tangentes, que são 2x mais 10 e 3x menos 5, tá? Então, ó, sempre que você tem segmentos tangentes à circunferência, esses segmentos são congruentes. É só igualar as equações, tá? Iguala essas duas medidas. E aí consegue encontrar o valor de x fazendo letras para um lado e números para o outro. Simples. Ó, 2x, o 3 que está positivo vem negativo. E aí o 10 que está positivo também vem negativo. Daí a gente tem 2x menos 3x igual a menos 5 menos 10. Aqui eu tenho menos x, que eu tenho 2 menos 3, dá menos 1. E aqui, ó, menos 5 menos 10, sinais iguais, você vai somar e repetir o sinal. Então, vai ficar menos 15. Multiplica para menos 1 e aí tudo fica positivo. Daí, a gente encontra o valor de 15 para x, tá? Unidade de medida, centímetros. Essa foi a letra A. Agora a letra B. Vejam, eu tenho os dois segmentos tangentes. Eu tenho esse segmento aqui, ó, que está encontrando nesse ponto externo, ou seja, eles são iguais, tá? Então, se aqui mede x, esse espaço aqui também é x, porque eles são iguais. Outra coisa, os dois segmentos tangentes também são esses dois aqui, ó, nesse ponto externo. Então, se aqui mede 3 centímetros, aqui também vai ser 3 centímetros, tá? Então, ó, não tem tanto mistério. Se esse segmento inteiro é 5, aqui é x e aqui é 3, x é quanto falta para 5. No caso, esse segmento inteiro aqui, ó, vai ser o quê? Na letra B, vamos colocar aqui no papel. Na letra B, então, 5 centímetros ficou sendo 3 centímetros mais o valor de x, tá? Ficou assim, ó, desse segmento inteiro, de um ponto externo ao outro, eu tenho 3 centímetros por esse segmento tangente e x centímetros por esse segmento tangente. Daí, então, ó, o valor de x é o quê? 5 menos 3. E aí, a gente tem que o valor em centímetros de x são 2 centímetros. Tranquilo, né? Vamos para a terceira questão. Bom, pessoal, eu tenho uma circunferência e eu tenho segmentos secantes. Olha, segmentos secantes da circunferência é quando você tem 2 pontos na circunferência. Ó, ela passa por dentro da circunferência e vai para um ponto externo. Eu tenho 2 segmentos secantes. A relação métrica dos segmentos secantes é que a gente precisa pegar o segmento inteiro, multiplicar pela parte externa. Isso vai ser igual à multiplicação do segmento inteiro vezes a parte externa do outro segmento secante que está no mesmo ponto externo. Vamos lá. Primeiro, ó, vamos substituir os valores numéricos, tá? As medidas de PA, PB e PD são, respectivamente, 4, 15 e 20. Então, vamos por ordem. PA é 4 centímetros. PA é esse segmento aqui, ó, o segmento externo. Então, a gente coloca aqui, ó, que ele vai medir 4.
PB vai medir 15 centímetros. Sendo que PB é do ponto P até o ponto B. Ou seja, esse segmento inteiro vai ser, então, ó, 15 centímetros, tá? O segmento inteiro. PD é 20. PD, ó, eu venho desse ponto externo também até o vértice D. Vai valer 20 centímetros. E aí, ele quer, então, que a gente calcule o segmento PC, que eu vou chamar de X. Ó, PC é essa parte externa. A relação da secante é segmento inteiro vezes parte externa, ou seja, 15 vezes 4, é igual segmento inteiro vezes parte externa, ou seja, é igual a 20 vezes x. Vamos colocar isso numa equação. Eu tenho, então, ó, segmento inteiro vezes parte externa é igual a segmento inteiro vezes parte externa dos segmentos tangentes. Ficou assim, 15 vezes 4 é igual a 20 vezes x. Vamos resolver então aqui. Vai, 15 vezes 4 é 60. E aí, 20 vezes x é 20x. O 20 que está multiplicando, a gente passa, né, ele dividindo. E aí é o valor de x. Podemos simplificar cortando os zeros e dividir 6 para 2, que dá 3. E aí a gente encontra o valor de x, tá bom? Aqui, a unidade de medida está em centímetros. Então, o resultado também vai ser em centímetros. Podemos ir, então, para a quarta questão. Bom, pessoal, olha, a quarta questão tá assim. Ela tem uma figura PA e PB, tá? Ó, esse segmento PA e PB são segmentos tangentes, até no ponto externo. Segmentos tangentes são iguais, é só igualar essas duas equações, beleza? Então, a letra A, ele quer a medida desses segmentos PA e PB. Como é que a gente encontra a medida desses segmentos? Primeiro, vamos igualar as equações para encontrar o valor de x. E como são iguais, a gente substitui o valor de x numa dessas duas equações para encontrar quanto que vai valer o segmento inteiro. Essa é para a letra A. Vamos lá, vamos igualar as equações porque são segmentos tangentes. Vamos fazer 5x sobre 3 mais 10 igual a 4x mais 3. Ó, vai ficar assim. 5x sobre 3 mais 10 é igual, então, a 4x mais 3. O que faremos agora? Letras para um lado e números para um outro, tá? Ó, vou trocar o 4x e o 10 de lado, invertendo suas operações. Eu tenho, então, ó, 4x, 5x sobre 3. O 4x que está somando, ele fica, ó, negativo. E o 10 que está positivo, ele passa negativo. E aí fica assim, 5x sobre 3 menos 4x é igual a 3 menos 10. Vamos resolver isso aqui, ó. Tira a MMC e faz as operações. Ou faz a roda gigante, ó. 3 vezes 4x e menos 5x porque está negativo. 3 vai ser o denominador, tá? Permanece. 3 vezes menos 4x é menos 12x. Eu vou falar sem o x para facilitar. 3 vezes menos 4 é menos 12. Menos 12 mais 5 fica menos 7, porque subtrai e repete o sinal, portanto, do maior, que é o 12. E aí, como fica menos 12, fica negativo. Então, ó, 3 vezes menos 4 é menos 12, mais 5, menos 7. E repete a letra. 3 menos 6, 3 menos 10 fica menos 7, tá? Diminui e repete o sinal do maior. Daí, o 3 que está dividindo, a gente passa primeiro ele multiplicando. 3 vezes menos 7 é menos 21, tá? Aqui, ó, a gente já pode até multiplicar para menos 1, que aí fica tudo positivo, bonitinho. Fica assim, ó, 7x igual a 21. O 7 que está multiplicando, a gente passa ele dividindo. Daí, então,
a gente tem que o valor de x é 21 dividido para 7, que é 3, tá? Aqui a gente não tem unidades de medidas, então a gente coloca como unidade de comprimento. Essa é a letra A da questão de número 4. E aí agora, o que vamos fazer? Encontramos o valor de x, mas não encerramos a questão, porque o enunciado na letra A, ele quer a medida do segmento PA e PB. A medida do segmento PA é 4x mais 3. O que vamos fazer é substituir. Ó, vamos lá. Aqui, ó, a quarta questão, tá? Letra A. O segmento é 4x mais 3. Encontramos x igual a 3. Então, vamos substituir, tá? Ó, fica 4 vezes 3 mais 3. 4 vezes 3 é 12 mais 3. Isso daqui, ó, dá 15 unidades de comprimento, porque o enunciado não deu a unidade de medida, tá? Então, fica assim, ó. A letra A, o segmento é 15 unidades de comprimento, tanto para PA quanto para PB, porque são segmentos tangentes, então são iguais, beleza? Na letra B, tá assim, ó. Ele quer o perímetro do quadrilátero PAOB. PAOB, esse quadrilátero aqui, ó, formado através desses raios da circunferência. Todo segmento de um ponto pertencente à circunferência até o centro é raio, tá? Então, ó, OA é raio e OB também é raio, tá bom? E aí, qual vai ser esse perímetro, sabendo que o raio do círculo vale 7, pessoal? Se o raio é 7, tanto OA e OB vai valer 7, tá? Então, ó, só substituindo aqui, eu tenho 7 desses segmentos. O segmento PA nós encontramos 15 e PB vai ser 15 também. Se você quiser tirar a prova real, substitui aqui, ó, fica 5 vezes 3, que a gente encontrou o x valendo 3, dividido para 3, mais 10, tá? Vai dar 15 também. Então, ó, a letra B, ele quer o perímetro. Na letra B, o perímetro, então, vai ser 2 vezes o raio mais 2 vezes PA ou PB, tá? Porque são iguais. Fica aí, ó, PA mais PB é a mesma coisa que PA e PA, porque são iguais. Então, aqui eu tenho 2 vezes 7, que é a medida do raio, mais 2 vezes 15, que é a medida do segmento PA. Aqui eu tenho 14 mais 30. Isso daqui dá 44. Unidade de comprimento, tá, gente? Porque o enunciado não nos deu unidade de medida. Beleza? Então, aqui, ó, foi o perímetro. Ficou sendo 2 vezes o segmento tangente, que são iguais, e 2 vezes o raio, que também são iguais, tá? Vamos para a quinta questão? Tá assim, ó. Na figura a seguir, todas as medidas foram dadas em centímetros, tá bom? Então, essa é a unidade de medida. Calcule a medida de x nas figuras utilizando a relação métrica na circunferência. Primeiro, vamos analisar quais são os tipos de segmentos. Eu já tô vendo aqui, ó, que eu tenho segmento tangente, tá? De um ponto externo, porque, ó, eu só encosto na circunferência. E aqui eu tenho uma secante, porque ela tá passando por dentro da circunferência até um ponto externo. Quando eu tenho secante e tangente, a relação métrica é que secante eu tenho segmento inteiro vezes parte externa. E quando eu tenho só uma parte tangente, eu tenho que fazer a tangente ao quadrado, tá bom? Então, vamos ver como é que isso vai ficar. Segmento tangente, eu tenho parte inteira, é o 3x com o x, e vezes a parte externa, que é o próprio x. Vai ficar assim, ó. A questão 5. Eu tenho o segmento secante, que é o 3x mais o x, é o segmento inteiro, tá? Vezes a parte externa, que é o x. Isso vai ser igual a parte do segmento tangente ao quadrado, tá bom? Quando você tem secante com tangente, você faz segmento inteiro
da secante vezes a sua parte externa vai ser igual ao quadrado da tangente, tá? Vamos resolver isso? 3x mais 1x fica 4x, vezes x, que é igual a 10 ao quadrado, é 100. 4x vezes x é 4x ao quadrado, que é igual a 100. Vamos passar primeiro o 4 que está multiplicando. Vai ser, então, ó, x ao quadrado igual a 100 dividido para 4. X ao quadrado é igual a quê? A 25, tá? 100 dividido para 4. A potência passa em forma de raiz. Então, eu tenho que o meu valor de x é raiz de 25, que é o quê? 5. Então, ó, encontramos a medida do valor de x pela relação métrica de circunferência, que é a de secante e tangente, para o exercício de número 5, tá? Em centímetros, porque a unidade de medida está em centímetros, tá bom, pessoal? E é tudo por hoje. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!